Ô, Caio, dúvidas bíblicas aqui, vamos? Por favor. Hoje, terça-feira. Ô, Caio, o que Jesus queria dizer por gentios e pagãos? Qual seria a diferença entre eles? Gentios e pagãos, que é no Novo Testamento, equivale à mesma coisa. É a mesma coisa? É, porque é uma linguagem dos judeus. Para o judeu, quem não era judeu era gentio. Gentio é sinônimo de pagão na interpretação dos judeus do Novo Testamento. Então, quando dizia esses são gentios, eles estavam dizendo esses são pagãos. Seria como na linguagem hoje, seria uma gentalhas? Uma coisa assim? É pior. É um termo preconceituoso? Totalmente, só que é de natureza religiosa. O outro é um alienado, é um ignorante, é um perdido. Esse é o gentio. É o gentio. É. Tá. Agora, o que significa para Jesus? É isso? Isso. O que Jesus queria dizer quando ele dizia esse nome? Qual a diferença entre eles e o significado disso para Jesus? Ele só está dizendo aos judeus, e usando, na maioria das vezes, Jesus usa essa expressão para dizer que os verdadeiros pagãos e os verdadeiros gentios eram os judeus. Olha, ele devolve. Ele devolve o tempo todo. Porque ele diz, vocês acham que são bons porque saúdam uns aos outros? Qualquer pagão faz o mesmo. Ele está dizendo, vocês se acham superiores, mas vocês só são amigos dos amigos de vocês, só tem coleguismo com os idênticos e afins, só aceitam a irmandade daqueles que são totalmente semelhantes a vocês. Assim fazem os pagãos, de modo que vocês não passam disso que vocês discriminam. Porque se vocês fossem discípulos do reino de Deus, vocês amariam os inimigos, que os pagãos não costumam fazer de modo algum, orariam por aqueles que os perseguem, que os pagãos não conseguem entender nem praticar. Vocês abraçariam a certeza de que a vida de um ente do reino de Deus é comprometida com o perdão sempre, o que não é o caso de vocês. Vocês têm uma dificuldade enorme de perdoar, portanto vocês são pagãos. Se vocês fossem discípulos do reino de Deus, vocês nunca diriam bem feito, bem feito. Vocês nunca diriam olho por olho, dente por dente, ou seja, fez em mim, vai levar também. Vai ter o troco. Vou atrás. Isso tudo que vocês fazem todo dia, dizendo que é justiça, no meu dicionário, Jesus diz, se chama paganismo. Vocês ficam achando que o pagão é quem adora um ídolo de pau, pedra, mas vocês adoram o templo. Vocês adoram o rito do templo. Vocês adoram o dinheiro de vocês, tanto quanto acham que o dinheiro que vocês dão para o templo fez de vocês um ente superior. É assim que pensa o pagão. O pagão é um ente de barganhas. Ele diz, ó, eu te dou essa bengala, mas tu me dás um cetro. Para Deus. Ele negocia. Eu te ofereço 15 dias de jejum, mas tu me dás um ano de fartura. Esse é o pagão. O pagão é quem diz, eu farei isso, eu juro que farei, voto que farei, prometo que farei, mas o que eu quero, em troca, é que tu me realizes isto. Este é o pagão. E é contra isso tudo que Jesus se insurge o tempo todo no Evangelho. Agora, Jesus chama de
gentil e também de publicano, que é uma palavra negativa na linguagem dos judeus dos dias de Jesus, mas em Mateus 18 ele fala daquele cara que ofendeu um irmão. Você ofendeu o jovem. Aí o jovem ficou magoado, te procurou. Braulio, você me ofendeu horrivelmente. Poxa, Braulio, nós somos amigos, que é isso? Pisou na bola aí. Aí você diz, que é isso, pai? Amigo, coisa nenhuma. Não tenho nada a ver contigo não, falei, tá acabado. E vou continuar falando. Vou te entregar todinho por aí. E o jovem, mas não faça isso comigo, nós somos amigos, eu não fiz nada. Não, mas não me interessa. Aí vai o jovem, segundo Jesus mandou, chama o Gabiru, chama o Kenneth. Aí vão os dois. Jovem Kenneth. E Gabiru. Falar com você, como Jesus disse. Se o teu irmão não te ouvir, Mateus 18, chama duas testemunhas que conhecem a história, participaram de tudo. E vai ver se tu conversas com ele, para ver se tu o demoves, para ver se tu o ganhas, para ver se tu paralisas essa guerra que ele está querendo instituir. Aí vão lá, Kenneth e Gabiru com o jovem. Braulio, por favor, você já trabalha com a gente há anos, nós te amamos, você nos conhece, não ouve nada, Braulio. Não, eu vou continuar e vou manifestar a minha inimizade para com o jovem e tal. Aí Jesus disse que como o jovem, o Gabiru, o Kenneth e você pertencem ao mesmo grupo de comunhão, de oração, a um corpo espiritual que se reúne e diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele estará no nosso meio. E partem o pão e bebem o vinho e dizem que são irmãos, mas o teu coração está assim, o deles já fez de tudo para te demover e não conseguiu. Aí Jesus disse, então comunica a igreja, comunica a assembleia, a congregação, o que está acontecendo, para que não se crie um espírito de divisão e nem o cinismo da aceitação da desavença e do ódio nas práticas relacionais. E aí a igreja ou a congregação, que são palavras equivalentes, chama esse irmão, chama o Braulio e diz, Braulio, meu irmão, que é isso? Vamos nos pacificar. Aí o Braulio chega e diz, eu lá quero saber nem deles, nem de vocês, nem de coisa alguma. Vou fazer o que me deu na cabeça, tô com ódio mesmo, não volto atrás. E ó, quer saber? Tchau. E vai embora. Aí Jesus disse, nesse caso, depois de esgotadas todas essas tentativas, considera essa pessoa como um gentil, como um pagão. Aí alguém diz, viu? Jesus tinha uma receita final de discriminação e de preconceito e de exclusão preconceituosa do indivíduo que não quis aceitar o consenso. Então, logo, nós faremos do mesmo jeito. Fizemos, conversamos, ele não quis para nós, agora ele é um desviado, a gente nem fala com ele, a gente vira a cara. Só que o negócio não termina aí. Seria assim se Jesus fosse um grande hipócrita, recomendasse que o tempo todo a gente amasse os inimigos, orasse pelos que perseguem, tivesse misericórdia do que não concorda conosco e fôssemos generosos com aquele que até nos detesta em muitas ocasiões. Só se ele fosse um hipócrita, para que essa conclusão dele significasse isso. O que essa conclusão deles, considera gentil e publicano, significa? Significa tratar o gentil e o publicano do jeito que Jesus tratava. Como é que Jesus tratou os gentios e os publicanos? Ele não comia com eles quando era chamado?
Ele não os tratava com misericórdia quando os encontrava? Ele não os discriminava ao vê-los? Ou seja, a última medida recomendada por Jesus é, já que eles não querem ser parte desse grupo, nós não deixaremos de tratá-lo com a misericórdia, com a justiça, com a fidalguia, com a educação, com os modos, com a simpatia com a qual nós tratamos a todos os publicanos e tratamos a todos os gentios, se vocês são de fato meus discípulos. Do contrário, o Novo Testamento laboraria numa incoerência brutal. E eu não teria o menor respeito pela lógica conclusiva de Jesus. Porque eu tenho que ler Jesus a partir de Jesus. E é abundante o modo como ele trata os gentios. Abundante, farto, material de graça. Não teria porquê, só porque o cara entrou num determinado grupo e surtou dentro do grupo, daí para diante eu tratar como os evangélicos tratam os afastados, os desviados, os disciplinados e tudo mais. Ou seja, de maneira anti-evangélica. Exclusiva total. Então, poderia falar muito mais sobre isso, mas em resumo está aqui o que eu vejo em Jesus nos evangelhos. Vem VTV, o canal é você.